Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este é o Análise de Carona e eu sou o caroneiro. Hoje veremos as principais diferenças entre regimes autoritários e democracias livres. De acordo com um artigo do site Instituto Rothbard. O link para o artigo está na descrição do vídeo. Em regimes totalitários, eles têm massacres e guerras. Em democracias livres, eles têm intervenções humanitárias. Em regimes totalitários, eles usam tortura. Nas democracias livres, eles usam técnicas aprimoradas de interrogatório. Em regimes totalitários, eles financiam grupos terroristas para criar instabilidade. Em democracias livres, eles financiam grupos terroristas para criar estabilidade. Em regimes totalitários, ditadores malignos bombardeiam seu próprio povo. Nas democracias livres, os americanos fazem isso por eles. Em regimes totalitários, um único partido defende e aplica o status quo. Nas democracias livres, dois partidos defendem e fazem cumprir o status quo. Em regimes totalitários, o governo controla a imprensa e determina a quais informações o público pode ter acesso. Nas democracias livres, são os bilionários que fazem isso. Em regimes totalitários, eles realizam repressões brutalmente violentas contra os manifestantes para reprimir a dissidência. Nas democracias livres, eles também fazem isso, mas depois se ajoelham enquanto usam roupas quentes. Em regimes totalitários, você sabe exatamente quem te governa. Nas democracias livres, os verdadeiros governantes se escondem atrás de falsos governantes fantoches. Em regimes totalitários, todas as eleições que eles têm são fraudadas e os adversários são escolhidos a dedo pelos governantes autoritários. Nas democracias livres, os governantes fraudam as eleições e escolhem os candidatos a dedo, e o fazem também em outros países. Em regimes totalitários, eles prendem jornalistas por revelarem verdades inconvenientes sobre os poderosos. Nas democracias livres, eles prendem jornalistas por revelarem verdades inconvenientes sobre os poderosos, e todos os outros jornalistas postam nas redes sociais dizendo que ele mereceu. Em regimes totalitários, eles não permitem que dissidentes políticos falem. Nas democracias livres, eles simplesmente recusam aos dissidentes quaisquer plataformas influentes e usam algoritmos para impedir que ideias revolucionárias sejam ouvidas por um número significativo de pessoas. Em regimes totalitários, eles circundam o planeta com bases militares, travam guerras sem fim que matam milhões e trabalham para destruir qualquer nação que desobedece a seu governo. Opa, desculpe, isso é na verdade o que democracias livres fazem. Em regimes totalitários, o discurso político é fortemente regulado pelo governo. Nas democracias livres, o discurso político é fortemente regulamentado pelo governo através das grandes empresas de tecnologia. Em regimes totalitários, os cidadãos são mantidos empobrecidos, enquanto os governantes vivem abundantemente com mais do que podem gastar. Nas democracias livres, os cidadãos são mantidos empobrecidos, enquanto os governantes vivem abundantemente com mais do que podem gastar. Em regimes totalitários, existe escassez. Nas democracias livres, existe uma escassez artificial. Em regimes totalitários, a agência de espionagem do governo diz à mídia quais histórias veicular, e a mídia as publica sem questionar. Nas democracias livres, a agência de espionagem do governo diz: amigo, tenho um furo para você, e a mídia o publica sem questionar. Em regimes totalitários, bandidos armados patrulham as ruas para impor a obediência à autoridade. Nas democracias livres, bandidos armados patrulham as ruas para impor a obediência à autoridade e Hollywood faz filmes sobre como eles são heróicos. Em regimes totalitários, os alunos são ensinados a adorar sem pensar uma imagem do ditador maligno. Nas democracias livres, os alunos são ensinados a adorar a bandeira sem pensar. Em regimes totalitários, os alunos são ensinados a nunca questionar a autoridade. Nas democracias livres, os alunos são ensinados a nunca questionar os repórteres. Em regimes totalitários, eles cometem atos malignos que as democracias livres jamais poderiam fazer. Nas democracias livres, os regimes totalitários cometem essas más ações por eles.
Em regimes totalitários, o povo é mantido muito brutalizado e intimidado para se rebelar contra seus governantes. Nas democracias livres, o povo é mantido muito propagandeado e submetido à lavagem cerebral para se rebelar contra seus governantes. Em regimes totalitários, os poderosos determinam o que acontece independentemente do desejo do povo. Nas democracias livres, os poderosos determinam o que o povo deseja que aconteça. Em regimes totalitários, todos são escravos dos poderosos. Nas democracias livres, todo mundo é um escravo trademark do poderoso trademark. Em regimes totalitários, você é forçado a obedecer. Nas democracias livres, você é treinado para pensar que sua obediência foi ideia sua. Em regimes totalitários, você não é livre e sabe disso. Nas democracias livres, você não é livre e não sabe disso. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se quiser ajudar o canal, temos as principais criptomoedas na descrição do vídeo.